Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está na Igreja da Lapa, segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, e eu estou com a presença ilustre, mais uma vez, de Tiago Oliveira Cavaco. Oliveira de Oliveira? É, Tiago de Oliveira Cavaco. Tiago de Oliveira Cavaco. Não, mas é só Tiago Cavaco. Tiago Cavaco, grande Cavaquinho, né? E Tiago Cavaco é pastor, é rockstar, é músico, é desenhista, é pai de 4 e autor de uma série de obras, dentre elas o Arame Farpado no Paraíso, o Brasil visto de fora e o pastor visto de dentro. E a gente vai conversar sobre Portugal, o Brasil, sobre como ele tem enxergado o Brasil a partir de fora, como o Brasil tem afetado e invadido Portugal para levar o seu ouro de volta, né? E todas essas questões importantes sobre o relacionamento entre Brasil e Portugal. Tiago, bem-vindo mais uma vez ao Obrigado eu. E é bom receber-te na minha própria casa. Ei, que beleza. Para mim, como tu sabes, eu sinto-me em casa sempre que nós estamos a conversar. Coisa boa, fico Portanto, feliz. espero não estragar nada neste ministério responsável que o 2 Dedos de Teologia é, pelo facto de me sentir tão em casa. Olha aí, não estraga. Você é sempre muito bem-vindo. E é uma maravilha, a gente está aqui nesse, como eu diria, intercâmbio cultural, olha que coisa bonita, né? Entre Brasil e Portugal. Um pastor brasileiro, um pastor português. Se tivesse um americano ou um francês, a gente entrava num bar e virava uma piada. Muito boa. Sem dúvida. E, cara, como é que tá sendo essa experiência de acompanhar um pastor brasileiro por tantos lugares diferentes de Portugal? É muito interessante, porque é uma experiência que traz algumas ambiguidades também. Porquê? Porque se um português, imagina, se um pregador português quisesse fazer a mesma coisa no seu próprio país, é muito improvável. Porque tu não terias pessoas do norte ao sul do país na quantidade que existe quando, por exemplo, alguém vem de fora. Então, nós tivemos anos a sonhar com a tua vinda cá, nós queríamos tirar todo o proveito da tua estada cá e por isso sempre foi claro para nós que teríamos de levar-te desde o sul ao norte de Portugal. Portugal, como é um país pequeno, é fácil de fazer isso, porque tu, se saíres do norte de Portugal e fizeres de carro até ao sul, tu levas pouco mais do que 7 horas. Fizeste tudo. Portanto, tem essa vantagem. Alguém que vem de fora andando pouco, quando comparado com o Brasil, consegue ver praticamente tudo. Mas um pregador em Portugal geralmente não tem o privilégio de fazer isso porque não atrairia pessoas que justificassem uma pequena tour. Então, isso significa que quando nós planeámos o Iago vir cá, nós pensámos, vamos ter uma oportunidade única de, por um lado, dar o Iago às pessoas que o querem ouvir, mas nós também vamos ter uma chance de percorrer o nosso país com uma atividade nossa, neste caso da organização em causa, que é Flor Caveira, e de ao promovermos o Iago, promovermos também, no fundo, aquilo que têm sido as coisas que temos feito ao longo dos anos, a música, a literatura, nos últimos anos a roupa, e então já chegámos mais ou menos a metade dessa tour, porque na prática são 5 datas e depois há outros desdobramentos, portanto não é muito, mas só pelo facto de termos passado pelo Algarve, termos tido um grupo simpático no Algarve, em Lisboa um grupo maior, ontem em Aveiro, em Oiã, um grupo bom, numa segunda-feira à noite, e ainda estarmos a caminho do Porto e depois de Braga, significa para mim uma experiência que eu pessoalmente nunca tive desta maneira. Eu já preguei e já estive em todos estes lugares, mas nunca o fiz assim em digressão. Então a ambiguidade é essa, que é, para nós próprios portugueses, termos um pregador de fora, neste caso o Iago Martins vindo do Brasil, permite-nos coisas que nós portugueses não conseguiríamos no nosso próprio país. Me espanta, e é uma coisa que eu não conhecia, eu só vim conhecer quando cheguei aqui, a quantidade de brasileiros nas igrejas portuguesas. Por causa da ausência de uma forte barreira de linguagem, não existem igrejas brasileiras, digamos assim. São igrejas que pode ser pastor brasileiro ou pastor português, mas são igrejas de fala portuguesa, seja português brasileiro, português de Portugal. Mas todos os lugares que a gente vai, existe uma proporção imensa de brasileiros comparado com os portugueses, seja nos cultos de domingo, seja nos eventos que a gente está organizando. No local que tinha menos brasileiros, tinha uns 30% de brasileiros. Em outros locais, tinha uns 70% de brasileiros. Como é que é essa realidade dessa, eu vou usar esse termo que vai soar negativo, dessa invasão brasileira no contexto evangélico português? Porque eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar uma igreja no Brasil que tem, sei lá, 70% de portugueses. É uma coisa um tanto absurda na minha cabeça. Mas aqui os pastores e as igrejas têm que lidar com o fato de que a maioria dos membros da igreja são imigrantes.
Como é que é isso? É uma coisa que tem estado a mudar não só as comunidades evangélicas, mas o próprio país. Estamos a falar de um país, Portugal, de 10 milhões. É pouca gente, quando comparada com os 210, pelo menos, que o Brasil tem. E estima-se, eu já ouvi estas estimativas, não tenho a certeza do número, mas estima-se que os brasileiros em Portugal possam chegar em breve, se é que já não chegaram a alguma coisa perto de 1 milhão. Quantos habitantes tem Portugal? 10 milhões. Sim. Portanto, eu acredito que o número 10%. não é tão alto ainda, depois podemos verificar na internet e corrigir, mas tem tido um crescimento que no meu tempo de vida nunca nada assim existiu. Nós já tivemos vagas de imigração de outros lugares. Quando Portugal se tornou uma democracia em 1974, houve um processo de descolonização dos países africanos que eram colónias como Angola e Moçambique, e houve muita gente nessa altura que de Angola e Moçambique, Cabo Verde ainda mais, veio para Portugal. E eu lembro-me de ser criança, nasci 3 anos depois da Revolução, e lembro-me de lidar com um país que estava a mudar por conta da chegada destas pessoas, das nossas chamadas ex-colónias, mas a chegada de brasileiros nos últimos anos eu creio que é muito maior. Portanto, o que significa que esta coisa que tu estás a notar nem sequer é particular dos evangélicos. É uma coisa em relação a todo o país. O que me tem levado a uma opinião que muitas vezes eu tenho tentado suscitar algum encorajamento por parte de outros colegas que são pastores em igrejas evangélicas, que é pelo facto do movimento evangélico no Brasil ser tão grande, corresponder a cerca de 30% da população brasileira, o que significa cerca de 60 milhões de evangélicos em Portugal, 6 vezes Portugal. Significa que na chegada de tantos brasileiros, as nossas igrejas, até por defeito, como nós costumamos dizer, portanto por inércia, estão a receber muitos crentes novos e estamos a passar para uma dinâmica de recuo para crescimento. Portanto, deixa-me colocar as coisas nestes termos. Uma igreja evangélica em Portugal pode não estar a fazer nada certo, mas só por conta da chegada de tantos irmãos brasileiros está a crescer. E uma das coisas que eu tenho tentado encorajar o pessoal é: Portugal está a viver uma coisa que de certa maneira os evangélicos já compreenderam há mais tempo com a chegada de crentes, que é o nosso país está a expandir-se e os evangélicos funcionam como uma espécie de experiência piloto mais à frente. Porquê? Porque numa igreja o convívio entre as pessoas acaba por ser muito mais forte e intenso, o que significava que idealmente os pastores evangélicos deveriam estar na ponta de lança da compreensão da mudança que está a acontecer no nosso país, como quem não é evangélico não compreende tão bem. É óbvio que uma pessoa não precisa de ser evangélica para ver a chegada de muitos brasileiros, mas os evangélicos estão a lidar com os brasileiros muito mais perto por conta da realidade das suas igrejas. Isto traz muitos desafios, como é óbvio. Repara, o primeiro problema que acontece no livro dos Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, capítulo 5. Ok, mas se nós descontarmos esse primeiro problema, o segundo problema que acontece em Atos 6 é um problema de choque de culturas, por causa das viúvas gregas e as viúvas judias. E é curioso porque a instituição dos diáconos, um dos ofícios, não é? Nós acreditamos em 2 ofícios, o pastorado e a diaconia, é a resposta a um problema. É sempre curioso isto. Pensares que há um ofício que é a resposta a um problema. Primeiro é preciso que haja o problema e depois é preciso que haja a solução. Então, isto significa que quando Jesus cria a solução para a sua igreja, que os diáconos são, é porque um problema surgiu e esse problema estava relacionado com o choque de culturas. O livro de Atos, no capítulo 6, é um texto que deve merecer a atenção especial dos evangélicos em Portugal numa altura em que inevitavelmente um choque de culturas acontecerá, porque não é possível pecadores juntarem-se sem que o pecado se manifeste também. Portanto, não é possível que um português se junte a um brasileiro sem que choque de culturas exista, porque a igreja desdramatiza e desidealiza e deshollywoodiza aquilo que é a vida em comunidade. Então isto significa que nós portugueses precisamos de fazer uma coisa que não é muito natural para os portugueses, que em comparação com os brasileiros, os portugueses tendem a ser mais reservados, mais calados. Têm coisas para dizer, mas levam mais tempo a dizer. O brasileiro, de um modo geral, fala logo mais, fala mais do coração que o português, que tende a ser mais europeu, mais envelhecido na maneira como usa a palavra. Portanto, tenta uns certos cuidados. Mas significa que uma das coisas que nós precisamos com a bênção do crescimento das nossas comunidades, e repara, tu mencionaste na proporção de brasileiros que estás a encontrar em
em Portugal, mas se eu te levar a algumas igrejas, são igrejas brasileiras, totalmente brasileiras. Portanto, tu já tens muitas igrejas em Portugal cuja única diferença do Brasil é que estão no território português. Porque quando tu entras lá é como se estivesses no Brasil. Igrejas que nós geralmente chamamos igrejas étnicas, no sentido em que elas pertencem a uma etnia diferente da maioria do país. Isto está a trazer uma grande diversidade para o meio evangélico, mas também inevitavelmente traz sensibilidades que precisam de ser adereçadas pelos portugueses, que não são conhecidos pela sua iniciativa. Eu acho que uma necessidade, Iago, que os evangélicos em Portugal têm é de tentar, na melhor medida do possível, em relação aos irmãos que vêm do Brasil, acolhê-los falando das dificuldades que eles vão atravessar. E muitas vezes isso não tem acontecido. O que significa que às vezes há um processo de acolhimento que é mais rápido do que devia. O que é que quer dizer? Estou a caricaturar. O português é assim mais tímido, mais sossegado e de repente chega uma vaga brasileira. O brasileiro, de um modo geral, é mais exuberante e o português fica até surpreendido porque de repente há mais animação na igreja, há mais vida, há mais gente. E em pouco tempo o brasileiro é-lhe dado um espaço de intervenção que não foi devidamente consolidado na aculturação a um ambiente que de facto é diferente. Então isto infelizmente tem acontecido em várias vezes. A chegada não corresponde a um processo de adaptação. Quando mais tarde aparecem os primeiros conflitos, muitas vezes eles depois já viram traumas muito rápido. Então, infelizmente, isso tem acontecido com muitos irmãos do Brasil. Eles tomam os primeiros tempos como, de certo modo, muito mais fáceis e passa um tempo depois, que é quando chega aquela mudança mais estrutural, em que o período de namoro do teu encanto pelo lugar novo termina, e é aí que muitos problemas acontecem no contexto das próprias igrejas evangélicas. E algo que não é estranho ao tal capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, em que começa a haver choques, em que qual é a tendência dos pecadores? Eles recuarem para os seus passos de orgulho. Se há um choque de um português com um brasileiro, infelizmente o português vai sentir-se atraído em recuar ao seu orgulho nacional. Mesma coisa com o brasileiro, também pode acontecer. E nós deveríamos estar a ser mais conscientes e urgentes ao termos esta bênção do crescimento das nossas comunidades evangélicas, sobretudo à custa de chegada dos nossos irmãos do Brasil, mas devíamos estar a ser mais conscientes desse episódio de Atos 6 em particular, porque acolher rápido não é necessariamente o acolhimento mais bíblico. E saber, por um lado, desafiar os irmãos do Brasil para uma jornada que vai ser difícil, porque nós não ajudamos ninguém dizendo que vai ser fácil, e às vezes julgamos, vai ser uma maravilha. Não, não vai ser. A pessoa vai encontrar problemas, vai sofrer, porque sair da sua terra é sempre problemático. Até há um ângulo cristológico na experiência de imigração, que nós encontramos lá em Filipenses 2, porque num certo sentido Jesus emigrou da sua glória, esvaziou-se, fez a sua kenosis do seu conforto, e a experiência do imigrante em grande parte pode assemelhar-se a isto. Por outro lado, também é preciso dizer aos portugueses que vocês não podem julgar que a experiência que sempre tiveram na vossa terra é a experiência que deve vingar, porque desde que o mundo é mundo, que as fronteiras mudam, os povos migram, o mundo muda em função deste trânsito de povos, e eu creio que nós estamos a viver uma experiência única em Portugal em 2023, que provavelmente se vai prolongar e que exige que os portugueses não sejam tão passivos, que infelizmente é um dos nossos pecados. Vocês têm conseguido, então, receber muito do cristianismo brasileiro e observar muito do cristianismo brasileiro a partir de fora. E esse intercâmbio, infelizmente, não é idêntico, né? Não é de mão dupla. Uma das maiores tristezas... eu tô exagerando um bocado. Minha vida tem tristezas muito maiores. Mas uma das tristezas da minha vida é o quanto os brasileiros desconhecem o que há de maravilhoso de produção cristã a partir de Portugal. Você me perguntou, quem é teu pregador favorito? Eu tenho alguns nomes e eu tenho que dizer Thiago Cavaco. Tu és o culpado de todas as pessoas que depois chegam aqui e se sentem enganadas. Não, se sentem enganadas é porque não sabem apreciar o bom sermão. Mas, cara, em nível de pregação, o que você desenvolve aqui, o que Deus tem te usado para desenvolver aqui na Lapa, tranquilamente é um tipo de coisa em nível internacional, assim. O Brasil tem muitos bons pregadores e por mais que haja uma quantidade menor de pregadores em Portugal, Deus tem dotado você de habilidades de ensino e de orar, né, eu tô já tentando misturar a palavra em português de vocês com as minhas. Mas de pregar, de trazer um discurso a partir da palavra de uma forma maravilhosa. Tanto que muitos dos seus livros, né, são materiais que volta e meia estão ali referenciando seus próprios sermões. Seja o Milagres no Coração,
o Seis Sermões contra a Preguiça. São materiais excelentes, tanto literariamente, as obras literárias que você tem desenvolvido daqui de Portugal têm ido para o Brasil, não é? Os sermões que você tem pregado de Portugal têm chegado no Brasil, música que a Flor Caveira tem produzido em Portugal tem chegado no Brasil. Mas assim, infelizmente vocês ainda são um fenômeno cult. Ainda é o tipo de coisa... Culto, né? Cult. Yeah. Poxa, Boa. não consigo encontrar várias pessoas que escutam Flor Caveira, Samuel Uria, os Inivitas, né? Ainda é um tipo de música muito própria da cultura portuguesa e infelizmente nós como brasileiros, por termos uma cultura muito vasta, acabamos que não consumimos muita cultura de fora. A gente ainda tá lidando com os desafios da nossa própria cultura. Ainda tem essa guerra, Nordeste, Sul, Norte, Sudeste e as culturas regionais que não encontram espaço. A gente ainda briga tanto internamente que a gente sequer se abre pro que é externo nesse sentido. É verdade. Só se for Hillsong, traduzir música do Hillsong. Né? Mas isso é um problema mundial. Por outro lado, vocês têm recebido muito do evangelho brasileiro. Poxa, eu tô aqui e vários portugueses assistem o Dois Dedos de Teologia. Tô aqui e vejo vários portugueses com livros de editoras brasileiras, como a Editora Fiel, Edições Vida Nova. Eu vejo vários portugueses que ouvem os sermões de vários pregadores brasileiros. Eu não tenho como falar sobre a percepção de um brasileiro recebendo o conteúdo português, mas como é que você, como português, tem interpretado, visto o que tem acontecido em termos teológicos de pregação no Brasil hoje, mais modernamente? Você já foi no Brasil algumas vezes, já teve em loco algumas vezes, mas vocês recebem muito de lá. E como vocês estão fora da barriga do monstro, vocês conseguem ver o monstro, né? É uma frase que você citou algumas vezes aqui na viagem. Yeah. Ver o Brasil a partir de fora, não é uma experiência que eu não tenho. Né? Eu tô dentro da barriga do monstro, eu tô dentro do evangelho brasileiro. Você tá fora, então você consegue ver coisas que a gente não vê. O que é que você acha que você podia comentar sobre essa percepção mais distante do evangelho no Brasil? Nem todos os países nascem iguais, não é? Por muito que nós gostássemos da ideia de... todos nascemos iguais. Não é verdade. Os países nascem todos diferentes. Um país pode ser bom por ser grande e outro pode ser bom por ser menor e pela negativa também. A verdade é que, e eu acho que o brasileiro terá uma ideia acerca disso, o Brasil não é um país comum. É muito grande. Se é possível simplificar desta maneira, tem uma personalidade única. Eu não sei se um brasileiro tem a noção disto, mas imagina que por alguma razão há um encontro internacional de várias nacionalidades. Se um brasileiro se apresenta, há uma espécie de capital de expectativas em relação ao brasileiro, que eu acho que no geral são positivas, a nível de alegria, a nível de entusiasmo, e não são coisas apenas que nós diríamos, sim, os latino-americanos são todos animados. Não, o Brasil em Portugal, o Brasil em particular, suscita expectativas que no geral eu diria que são positivas. Agora, pensa nisto em relação a Portugal em particular. De facto, uma coisa que é muitas vezes difícil para o português pensar é que tendo nós ainda... o lastro todo da nossa história, enquanto supostos descobridores e conquistadores, qualquer país que nós tomamos como descoberto por nós, há sempre uma surpresa para nós desagradável quando nos apercebemos que indo a um país, por exemplo, como o Brasil, nos apercebemos que as pessoas não estão habituadas a pensar em Portugal. Claro que há sempre piadas de português e tudo isso, a língua é o português mesmo. Devolve nosso ouro. Exatamente, tudo isso. Mas sabes, eu estou a generalizar muito, mas eu acho que um português fica sempre escandalizado quando se apercebe que o brasileiro não passa a vida toda a pensar em Portugal. Nós achamos sempre que o brasileiro sabe a nossa história, sabe a nossa geografia e que olha para nós em jeito de reconhecimento de paternalidade, de paternidade mesmo. Então, quando nós nos apercebemos com a realidade de um Brasil que tem a sua vida como pequeno continente que é, sem estar nem aí para Portugal, o português morre por dentro. Como assim? Como é que se esqueceram de nós? Então, essa é uma das coisas interessantes e que eu compreendi, por exemplo, na viagem que fiz a Portugal, que, por exemplo, uma coisa tão simples como isto, a maior parte das pessoas com quem eu falo no Brasil, quando tenho ido lá, nunca falou com um português pessoalmente. Geralmente eu sou o primeiro português com quem elas estão a falar. O que significa que até a minha língua, que eu tomo como o berço dos brasileiros, não é ouvido o som, não é reconhecido com essa familiaridade. Portanto, logo aí tu tens uma espécie de surpresa que o português não está preparado para isso. Portanto, significa que neste relacionamento particular, que nós
tomaríamos como, somos o país irmão. Sim, somos o país irmão, mas há tanta diferença, há tanta coisa nova que muitas vezes o mais fácil é haver um choque, uma desilusão com expectativas que foram criadas. Com esta introdução tão grande, eu esqueci-me depois da pergunta que tu fizeste. O que tu perguntaste era? Sobre ver o evangelho no Brasil a partir de fora. Continente novo, coisas novas. O Brasil tem ainda... E não é ainda, porque não significa que a Europa vá mais à frente e que o Brasil tenha de chegar ao ponto da Europa. Mas o Brasil, nesse sentido, à semelhança dos Estados Unidos, trata o assunto de Deus com uma naturalidade que se perdeu na Europa. Portanto, a Europa não pensa em Deus do jeito que o Brasil pensa. Então significa que no Brasil, e eu uso esta expressão no arame farpado no paraíso, é como se o Big Bang, eu não estou a falar agora de criacionismo ou evolucionismo, mas é como se o Big Bang tivesse acabado de acontecer ainda no que diz respeito à religião. Claro que há muita oposição à religião também no Brasil, sobretudo em contextos mais privilegiados e académicos, mas de um modo geral, Deus é uma coisa natural no discurso brasileiro. A prova é que até nas últimas eleições, o candidato, neste caso o Lula, estando à esquerda, mas ele, é como tu dizias no outro dia, até um candidato de esquerda no Brasil precisa de soar meio evangélico, o que é o mundo ao contrário para nós portugueses, porque somos 2% em Portugal, e ser evangélico é uma espécie de disfunção num país que confunde a sua própria identidade com o catolicismo. Então é como se tão perto, tão longe. Ou seja, por um lado, o português evangélico recebe a influência do Brasil, grande parte dos nossos cânticos chegaram do Brasil e, portanto, nós usamos. O nosso português dentro das igrejas evangélicas às vezes já é mais abrasileirado também por conta disso, e nesse sentido nós pensamos, portugueses, pensando no Brasil, somos diferentes, mas é como se fosse a mesma coisa. Sim, por um lado, mas por outro, a realidade brasileira, de facto, quando chega até nós, é completamente oposta, antagónica. O que é que acontece com muitos brasileiros? Tomando a língua como a ponte mais próxima entre as duas margens, existe depois um choque retardado com uma cultura que é profundamente distinta. Por exemplo, só para terminar, se tu começas uma conversa na Europa falando de Deus, isso é off, não faz sentido, porque Deus é um assunto tão pesado no sentido da história, que tu, para chegares lá, o português pensa que para chegar ao assunto de Deus, tu tens de fazer uma grande distância já de conquista da confiança da pessoa, do relacionamento da pessoa. De cada vez que um português ouve um brasileiro colocando Deus no assunto, assim, sem mais nem menos, sem contexto, não quer dizer que o português reaja mal, mas ele apercebe-se que está diante de um estrangeiro que não percebe a nossa cultura. Agora, repara, a coisa curiosa é que durante alguns anos, eu próprio me senti tentado a achar que a evangelização ou o testemunho cristão, para ser bem feito, precisava de obedecer a todos estes códigos culturais. Hoje tenho uma visão diferente acerca disto. A cultura é muito importante, até porque não existe ausência de cultura, viver é estar no meio de uma cultura, mas é verdade que o cristão não é chamado a ser um especialista cultural e a obedecer a todas as regras. Uma das coisas que eu tenho aprendido, também pelo facto de um dos pastores da nossa igreja ser americano, Mark Bustrom, e temos depois outro pastor que é português como eu, Filipe Sousa, é que um estrangeiro consegue cometer erros culturais que muitas vezes facilitam a apresentação do Evangelho. É um paradoxo. Um brasileiro vai cometer erros culturais em Portugal falando de Deus que facilitam muitas vezes a apresentação do Evangelho. Porquê? Porque o Evangelho não é obediência a um jogo de códigos culturais, mas é o poder do Espírito Santo. E isto acontece desta maneira, às vezes surpreendente. Você escreveu um livro chamado Arame Farpado no Paraíso, o Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro. Você tem certo? Isso mesmo. Não decorei, hein? Sou fã, rapaz. Tô dizendo. E é um livro sobre a sua primeira viagem pro Brasil, em que você revela coisas que percebeu sobre o Brasil, narra fatos da viagem e fala sobre o que esse tempo no Brasil revelou acerca de você mesmo. Né? O que é que você descobriu sobre si nesse tempo no Brasil? Toda a Bíblia descreve viagens, porque a peregrinação, como tu ontem citavas numa das palestras,
na carta a Diogo Neto. Todo o cristão é um peregrino. Portanto, nenhum país realmente lhe pertence e, paradoxalmente, qualquer país pode ser a sua casa. Portanto, isso significa que quando nós vamos para as Escrituras, tu tens sempre histórias de peregrinação, porque o nosso Deus é um Deus peregrino, é um Deus que veio até nós, que saiu de um lugar para ir a um lugar novo, em Jesus, quando o Verbo encarna. Portanto, uma das coisas que geralmente está em causa em viagens é a descoberta não só de um lugar novo, mas de quem tu és. Se tu não viajares, se tu não saís do teu conforto, voltamos a Filipenses 2, se tu não saís da tua terra onde és respeitado, tu não vais conhecer a tua terra tão bem assim como julgas, mas sobretudo tu não vais conhecer a ti mesmo tão bem como julgas. Tu precisas de diferença para saber o que é a mesmidade. O paradoxo é este. Portanto, essa é uma das coisas interessantes, não só nas Escrituras Sagradas, mas em toda a literatura de viagens. A literatura de viagens não é um exercício de turismo. Isso é uma das coisas que me aborrece no turismo. O turismo é a diabolização da viagem, porque o turista, os lugares mudam, mas a experiência é sempre a mesma. Até a ideia da pessoa que se fotografa em lugares diferentes, se tu reparares, o turista está sempre a tirar a mesma fotografia. O ambiente é que muda. Ora, nós infelizmente hoje somos todos turistas e muito pouco peregrinos. Quando eu fui até ao Brasil, eu fiz turismo, obviamente, porque eu sou tão normal e cometo os mesmos erros que todos os outros e até piores. Mas o que eu percebi, não tanto na categoria de turismo, mas mais na categoria de alguém que está a passar por um lugar novo, é que foi preciso o contraste que o Brasil me deu, através de uma agenda hiper cheia, através de um programa que só o Brasil faria para mim, de em 3 semanas ter viajado milhares de quilómetros no Brasil e ter falado o que nunca falaria num ano quase em Portugal, é que de repente Deus apertou-me, também usando uma doença, porque eu apanhei dengue no Brasil, mas Deus apertou-me para como é que se diz? Um caldeirão. A temperatura aumentou e eu vi-me fraco, doente, triste, no meio dessa experiência tão avassaladora, que foi alegre, porque eu gostei muito, e de repente eu estava a ter de cair em mim, num lugar novo, de um modo que até então nunca tinha acontecido. Eu regresso a Portugal, eu também não compreendia, nós nunca compreendemos bem o momento que estamos a viver, mas eu apercebi-me que estava num trajeto de, ao ter visto tanta coisa fora de mim, num país tão avassalador como o Brasil, eu estava num trajeto de ter de olhar para dentro de mim como eu nunca tinha olhado. E é por isso que o subtítulo é mesmo esse: O Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro. Quanto mais eu viajei nesse ano de 2017, eu viajei para outros lugares nesse ano, República Checa, Inglaterra, foi um ano em que eu comecei a olhar para dentro e a perceber-me de algumas coisas que não tinha a noção. E o livro tenta fazer a crónica daquilo que avassalador é no Brasil, com aquilo que, de certa maneira, se revelava escuro dentro de mim. É por isso que é um livro que, por um lado, eu quero celebrar aquilo que o Brasil tem para me encher, mas é um livro do meu vazio. E é sempre assim, porque a nossa tendência é julgar, ok, agora que adquiri, agora que vou regressar a casa com uma experiência brasileira, agora que eu fui ao Brasil receber aquilo que Portugal não me dá, eu apercebi-me do quão inadequado era, não é? Nós muitas vezes não o fazemos por consciência, mas estamos a pedir coisas a Deus, como tu falas muito bem no livro do o que chamamos de princípio é sempre o fim, em relação à questão ideológica e política, quando no primeiro livro de Samuel o povo quer rei, né? Quando tu queres ter os prémios que os outros têm, e ó Senhor, eu também me safava aqui eu também gostava de ter isto. Cuidado com o que desejas, porque Deus pode te dar o que tu desejas, e quando Deus te der aquilo que desejas, tu não vais ficar contente com aquilo que vais descobrir acerca de ti mesmo quando tiveres aquilo que quiseste. E eu acho que uma parte do que aconteceu na viagem foi: queres ir a um país grande onde as pessoas te ouvem e te batem palmas? Ok. E quando isso aconteceu, fiquei eu, de certa maneira, sozinho com Deus, com as medalhas todas desse mérito, e a perceber que isso era tudo vazio. Claro que, graças a Deus, ainda hoje, sempre que a porta se abre do Brasil, e se Deus quiser eu vou estar daqui a pouco tempo lá, eu quero ir, mas
Deus vai me machucando nesse processo ao mesmo tempo para que eu não tenha nos dons que Ele me dá o Deus que só Ele pode ser. Amém. Amém. Bom, nesse clima meditativo, a gente... Estraguei a entrevista. Estava tudo animado e veio aí o fado português, a tristeza portuguesa. Não. O Brasil precisa de um pouco mais de tristeza também. O Brasil e nós precisamos de alegria. A gente faz esse intercâmbio aí, um dá um pouco do pico de mania, porque o brasileiro ele não é alegre, o brasileiro vive num pico de mania constante, é uma loucura, não é? Mas a gente pega essa depressão portuguesa, a gente junta tudo e faz um negócio legal. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tristeza pra poder manter a cabeça no lugar também, né? Se a gente ficar só na festa e na loucura, a gente acaba nos entretendo até a morte, né? E é maravilhoso. E o Arame Farpado no Paraíso celebra esse tipo de percepção e essa união, essa unidade, esse intercâmbio cultural que é possível quando a gente junta Portugal e Brasil da perspectiva evangélica. Se você tiver interesse em conhecer o Arame Farpado no Paraíso, vá no link, tá aqui embaixo, e você consegue acesso ao livro que foi publicado no Brasil pela Mundo Cristão. E em Portugal, esse livro já tem, tá bem ali. Será que consegue pegar ali? Edição da Flor Caveira, em Portugal. Isso, em Portugal, a própria Flor Caveira. Essa é a edição portuguesa, Arame Farpado no Paraíso, o Brasil visto de fora e o pastor visto de dentro, prefácio de Pedro Mexia. O Pedro Mexia é um dos críticos culturais mais lidos em Portugal. Olha só. É um querido amigo, é um poeta também, é um grande escritor. Eu fico triste porque diz aqui, ó, A Fortaleza de um Crime, é o primeiro capítulo. E minha cidade é uma Fortaleza. Porque é um crime que aconteceu em Fortaleza. Mas é porque Fortaleza também é um lugar muito perigoso. Você ajuda a acabar com a reputação da minha cidade aqui. E eu sei que parte da culpa é minha. Pelo contrário, porque Fortaleza recebeu-me de uma maneira incrível. O pastor Cleiton Gadelha, de um modo especial na Igreja Batista Parkland. Iranildo Medeiros também. O pastor Iranildo, eu gostava, se alguém tiver o contacto do pastor Iranildo, ele que me contacte. Tens de arranjar, porque eu perdi o contacto dele e ele é dos pastores mais engraçados que eu já ouvi na vida. Sabia que a primeira vez que eu preguei num domingo numa igreja foi na igreja dele? Sério? Foi. Sério. Primeira vez que eu preguei no domingo. Ele é muito engraçado. É um mundo pequeno. E o humor de Fortaleza em especial. Capítulo 8 é o capítulo sobre a minha cidade e se chama Sem Crime Praticado Não Há Redenção Possível. Você tá ajudando a levar internacionalmente a fama da minha cidade. A pessoa tem de ler o livro, depois há uma conjugação de ideias para justificar essa associação. Cadê? Eu vou achar você xingando minha cidade aqui. Calma aí. Não, eu não xingo, eu só digo bem. Olha eu aqui. Claro, entrevista comigo. Claro, olha aí, estamos celebrando a primeira entrevista que gravamos. E ainda antes, eu falo que o nosso encontro aconteceu ainda antes na Igreja Batista Reformada de São Paulo. Sim, é verdade. Do pastor Regiani. Isso. Se você tiver interesse, essa versão em português de Portugal, pela Flor Caveira, você consegue, se você for português. Se você for do Brasil, Mundo Cristão, tem uma capa que faz paralelo com a capa também do Férias de Fornicação. O link para você acessar os livros do Thiago Cavaco estarão aí na descrição. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, mas às vezes tem vídeo em outros dias, então não deixa de assinar as notificações, se inscrever no canal para você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no cangote e até a próxima.